Olá, pessoal, muito boa noite. Um prazer estar de novo com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, vital para a vida humana. Gratidão. O tema é gratidão, a capacitação vital para o amor. Meu querido amigo, irmão Felipe Sinelli, vai falar sobre. Sinelli, conta para gente aí o que é isso. Conta essa história para nós. Vamos lá? Vamos lá, boa noite, caríssimo Firmino, audiência, ouvintes que estão aí com a gente, na Rádio Bicuda, sejam bem-vindos mais uma vez e em outras plataformas aí que vocês possam estar ouvindo também e assistindo a gente. Então é um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu queria colocar aqui uma relação, né, pelo título que a gente colocou, gratidão e amor. E muitas pessoas, né, elas passam a vida buscando um amor egoísta, um amor que vai suprir muito a própria necessidade. E ela não consegue sair ou se desvincular desse egoísmo dela. Talvez às vezes porque ela teve uma dificuldade, um trauma ali, um término que foi muito doloroso, e ela não conseguiu superar isso. E aí ela busca o amor. E aí até mesmo pode ser o amor por alguém ou o amor pela vida, né? Que a gratidão vai trazer muito isso. E ela talvez não consiga nem entender a magnitude do que ela está viva hoje. Porque como as coisas vão muito no piloto automático, né? A gente pega assim o pote, levanta, faz assim, faz assada, mas isso requer um esforço muito grande. Só que quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente aprende isso. A gente demora um ano para andar, um ano e meio, né? 9 meses na barriga. Olha quanto tempo é para a gente aprender um processo. Só que isso vai passando e a gente não acaba não percebendo. Depois não dá valor às coisas que são básicas da vida. E quando a gente começa a entender os processos que são básicos e simples da vida, a gente começa a se conectar com algo dentro da gente que chama gratidão. E a gente começa a se amar e amar outras pessoas de forma igual e não de forma egoísta. A gente começa a entender que o outro ser humano, na verdade, é como se fosse eu, né? Só que do outro lado. Então, existe esse senso de coletividade que a gente se conecta, a gente entende, a gente não começa a falar mal do outro, julgar o outro, porque ao mesmo tempo que eu estou falando mal do outro, eu estou julgando o outro, eu vou ser julgado. Alguém vai falar mal de mim? Será que é essa atmosfera? Será que é esse campo, né? Esse tensor, esse clima que eu quero criar entre eu e o meu amigo, entre eu e a minha equipe, entre eu e o meu chefe, entre eu e minha mulher, entre eu e meu filho? Ou será que é um campo muito mais de gratidão, campo muito mais de dar e receber, né? Você fazer essa harmonia entre o dar e receber, você entender que quando você doa, você dá, você fornece, você consegue também estar ganhando. Tem muita gente que acaba nesse sentido de estar dando, achando que está perdendo, né? Justamente pelo contexto egoísta que eu estava falando anteriormente. E aí a pessoa não consegue dar, ela não consegue se doar, ela fica travada ali no mundo dela. Não, porque eu não posso fazer isso, porque isso aí para mim, eu não vou ter ganho nenhum, não vou ter ganho nenhum. E aí normalmente é ganho material, e aí as relações começam a ficar um pouco vazias, né? O Bauman falava isso, do mundo líquido. Então, hoje a gente vive um mundo líquido, por exemplo, mais do que nunca, né? As relações não existem, estão aqui no celular, as pessoas se conectam, falam toda hora por aqui, né? Mas não estão aqui, ó, que é justamente o intuito da roda de conversa. A gente trazer o tempo lá da caverna, onde a gente se reunia, onde a gente se conversava, onde a gente tinha interação humana, para justamente ter isso, esse senso de coletividade, de entender que nós somos iguais, somos semelhantes, né? Iguais no sentido humano, não intrínseco à singularidade de cada um. Mas Curioso, aí digamos que eu esteja pensando. Então, eu sou aquele que te escuta e pergunta: Felipe, o que é gratidão? Você falou da gratidão. Define para mim, para nós, o que é gratidão, para você, na tua opinião, o não que ouvi você acha? direito não, Firmino, a questão que você trouxe. O que é gratidão? Como é que você define gratidão?
Então, eu acredito muito que a gratidão é um sentimento que você tem justamente por você ser grato. E aí você tem que entender por que que eu tenho que ser grato. A partir do momento que você entende o porquê, e esse porquê é algo muito Mas profundo. quando eu sou grato? Oi? Quando é que eu sou grato? Como é que eu sou grato? Eu não sei como é que eu sou grato. Felipe, help me, please. Como é que eu sou Não, grato? vamos colocar o seguinte, da seguinte forma, tá? De uma forma mais simples. Um gesto de bondade, um gesto de generosidade, algo que você recebe do outro. Quando você doa algo, doa no sentido de dar, de oferecer, de se disponibilizar, pode ser atenção e etc., ou receber atenção, enfim. Isso vai trazer benefícios para você, que você vai experimentar esses sentimentos que a gratidão tem. Ela traz uns benefícios com ela, tanto para a sua saúde mental, para as relações interpessoais, para o seu desenvolvimento pessoal. Ela tem práticas que você pode fazer que vão te gerar ou potencializar esse sentimento dentro de você. E aí pode ser uma generosidade, um sentimento ali de afeto que você está compartilhando com uma outra pessoa, né? Um sentimento de você ser grato à existência do outro, porque o outro ali está contribuindo com a sua vida e você também está contribuindo com a vida dele. Então, isso é algo que a gente pode enaltecer. Né? Quando a gente consegue chegar nesse lugar de olhar para dentro e desassociar um pouco só do nosso ego, das coisas muito materiais, né? A gratidão ela não tem muito a ver com as coisas materiais. As pessoas não podem, eu sou grato porque eu tenho um computador, eu tenho um carrão. Você pode até ser grato, não tem problema, mas não é o ideal que você só coloque a gratidão nessas coisas materiais. Existem outros aspectos do ser humano, que são os valores, as virtudes de cada um, que você pode contribuir com o outro identificar ali a gratidão. Né? Você entender que, independente do modelo que a gente vive, de dinheiro e etc, etc, a gente pode ter a gratidão por, às vezes, um simples gesto de você levantar do ônibus, ou levantar do seu assento no ônibus e dar o lugar para outra pessoa. Né? Você agir com uma gentileza. Né? Gentileza gera gentileza. Então, uma generosidade, às vezes a pessoa, você estava com uma dificuldade, ela te ajudou ali especificamente naquele problema, porque ela gosta de você, ela não quer te ver naquele estado, então você tem aquela gratidão. E o mais importante, a gratidão está muito vinculada aos atos de amor, né? Então, quem não consegue receber isso vai ter muita dificuldade de identificar como ela pode ser grata. Se ela não recebeu um acolhimento, se ela não conseguiu, de fato, ter essa ajuda inicial, né? Porque quando a gente vem ao mundo, a gente tem que ser cuidado, não tem jeito. A gente não sabe nada, a gente está ali. Então, se tem essa base familiar, ou a base familiar, seja quem for te criar, que está te criando, que está te alimentando, que está nutrindo você, que está te ajudando, que está construindo, que está te mostrando ali a entrega humana, isso já faz você ser grato. Quando você não tem, é mais difícil. E o que mais a gente busca é esse senso de pertencimento. É esse senso de você se sentir acolhido, de você se sentir amado, de você se sentir valorizado, de você se sentir reconhecido. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a ativar a gratidão. Não necessariamente ela precisa estar vinculada a isso, mas isso é um ponto de partida. Porque a partir do momento que você não tem isso, fica muito difícil de você identificar. Mas a partir do momento que você tem, fica mais fácil. Então, se você que está ouvindo a gente puder ter essas práticas no seu dia a dia, com certeza a gente constrói uma sociedade melhor. E aí eu queria te devolver a pergunta, Firmino. O que é gratidão para você? Como é que você enxerga isso? Covardia? Pô, pensei que eu tinha de. Pô, você está lutando capoeira. Mas aí, Felipe, eu fiz a pergunta porque gratidão um dos sentimentos mais assim, pouco entendido no planeta, né? Aliás, a gente tem um boom da gratidão dos anos
um pouco antes da pandemia, mas a pandemia, de certo modo, ela fez com que um volume nunca se produziu, nunca se falou tanto de gratidão como a partir desse momento, entendeu? 18 para cá e tal. Mas a gratidão ela assim, é uma senhora pouco discutida, reconhecida na história humana, né? Tem poucos estudos, você vai observar, a gratidão fica assim meio que ela está desconectada, e você está trazendo uma coisa que é verdade, né? E que a gente precisa estar atento, ela é de conexão absoluta com o amor, por isso nós propositalmente escolhemos, né, Felipe? A capacitação, né, mais importante para acessar o amor é a gratidão. Sem gratidão, não se acessa o amor. Eu estava pensando agora assim, eu estava pensando naquelas. Não tem aquelas lutas, né, de cruzadas, não sei, tem aquelas competições que tem um herói, né? Tem um herói, um cavaleiro. O herói cavaleiro do amor é a gratidão. E o herói cavaleiro da inveja é. Do ódio é a inveja. Ódio e inveja tão mistos, são assim da mesma família, carne e unha. Como a gratidão e o amor são também carne e unha. Então, quando você dá. Por isso que eu perguntei para a Filha, estava te provocando já para você esclarecer, porque a gente supõe que as pessoas sabem o que é gratidão. Né? A gente até supõe que a gente sabe o que é gratidão. A gente vai. A gratidão ela é tão forte, tão presente, ela tem um aspecto assim poderoso, energético, que você, quando você recebe a gratidão de alguém, você não sabe o que faz, cara. É um negócio, é um sentimento quando alguém, sinceramente, é grato a você. Cara, é inominável, uma coisa fantástica. Mas aí, você disse, e isso eu achei muito legal, isso me chama aqui, que é um dos componentes mais importantes para mim da vida mental, que é o início da vida das pessoas. Né? Nós somos a nossa história. Diga o que quiserem, prove, tem que provar matematicamente. Cara, matemático, físico, já disse isso, papa, ladrão, bandido, puta, todos precisam passar pela sua história. Então, a história ela é muito decisiva para que você seja a pessoa que você é. Então, tá lá, no início, o Felipe falou no início, eu gosto do início. O início e o fim se confundem numa unidade. Então, o que acontece? Na área da psicologia, da psicanálise, dos pensadores, o Freud mexe com isso, né? O mestre Freud, que você sabe que eu sempre estou falando dele, porque eu quero que as pessoas pensem nisso, que há no mundo moderno atual uma recusa, né? Da psicanálise, do Freud, não. E ele descobriu o inconsciente, cacete. Ninguém pode sair dessa. Ninguém nega, nenhum coach, ninguém nesse planeta pode negar isso. O inconsciente está lá. Ele apresenta na sua vida. Mas ele mexe na gratidão, ele vai dizer o seguinte: quando você. O Felipe acaba de dizer isso aí, quando você tem gratidão, nada existe, destrói, você não vê valor em nada, a sua vida fica sem valor, você mergulha numa solidão, um isolamento miserável, vai para essa coisa que chamou aí de mundo líquido, né? Porra, onde não há diferenciação e, portanto, também não há conexão. Né? Pode colocar isso. Mas o Freud falou nisso também e tocou isso. Tá. Isso para o pessoal que ataca, dele, que nada, mas tem que comprovar, cadê? Blá, blá, blá. Aí nós temos o que eu chamo da médium, eu já falei com vocês sobre a médium da psicanálise, que é a Melanie Klein, que foi a primeira analista que cuidou de bebês. Ela olhava bebês, observava. Felipe, ela observava. A Luciana, eu acompanhei uma senhora que estava grávida, eu acompanhei uma senhora grávida, que teve a Mariazinha, acompanhei o tempo todo. Era um trabalho que eu tinha que fazer, tá? Um estágio quando eu me formei. Acompanhei o pré-natal, né? E acompanhei o nascimento da Mariazinha. A Mariazinha ficou minha amiga. Acompanhei ela até. E a família, que era um amigo meu que se propôs a me permitir que acompanhasse, que eu tinha que passar pelo menos uma hora na casa dele, observando e tal. E observei o desenvolvimento da Maria.
da Marinha, como eu chamava ela. Então, assim, e quem começou com isso foi a Melanie Klein. Ela fala que inaugurou o atendimento de crianças e observava bebês, crianças, né? E ela que vai descobrir que uma coisa que a gente tem falado da caverna, né? Nós nascemos com esses dois sentimentos, duas emoções, essas duas pulsões, né? Que vão definir pulsão de vida e de morte. O ódio e o amor tá dentro, cara. Nós temos um bandido dentro de nós e temos um mocinho. Se a gente nega um, a gente fragiliza o outro, percebe? Então, por isso que o autoconhecimento é de fundamental importância, porque quando você saca que os dois estão em você, aí você pode. O conhecimento é a liberdade de você poder construir, administrar, entendeu? Guiar a sua vida. Não, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Aí você pode ter até um câncer, tão bonzinho, tão bonzinho. Então, vai engolindo sapo para cacete, vai ter um câncer, depois coisa pior. Então, a Melanie Klein descobriu o seguinte, que o Freud já tinha tocado na questão das pulsões, né? E ela vai trabalhar a pulsão de vida e morte. Ela descobriu que o bebê, eu já falei disso outra vez, mas eu vou repetir isso, que isso é importante para o autoconhecimento que a gente propõe, de que vocês retornem ao pensamento e como está vivo. Vocês vão ver isso, a gente vai no transcorrer da nossa roda, vocês vão ver como está na vida, na experiência que a gente tem, esse bebê lá que a gente tem aqui dentro, está aqui dentro. Né? Então, esse bebê, o Felipe, eu provoco o Felipe, que eu me lembro do Ramon, então o Cauã está chegando, então o Cauã está lá meio, pô, aquele mar é um mar, a mãe é um mar, né? O útero é um mar. Ele está sentindo todas as expressões, né? Ele só não tem recurso ainda cognitivo mais avançado. Mas é uma coisa interessante que eu estava pensando pela manhã. Eu gosto tanto da Melanie Klein como do Lacan, né, de Freud, e de todos os pensadores, coaches, pessoas que lidam com o conhecimento. Cada um traz uma qualificação para o nosso conhecimento. Né? E o Lacan vai falar sobre a linguagem. Aí eu fiquei pensando, depois a gente vai fazer até uma outra aí, eu vou fazer um estudo sobre isso. E o mudo, né? O cara que não acessa a linguagem. Não sei por que você está defendendo a Melanie Klein, mano, Felipe. Aí eu disse, pô, o menino está mudo com a linguagem do Cauã, que era do Ramon, pequenininho, bebê. A linguagem dele é só emoção, cara. São as pulsões, entendeu? Então, lá dentro das pulsões, ele tem. Mas aí ele tem um resíduo, como ele é um corpo biológico, né, cara? Ele está estruturado nisso, ele sente fome, porque lá dentro ele sente fome, né? Parceiros, a gente sabe disso do acompanhamento, né, de um bebê, né, com a pediatra, né? Vai se ver que uma pessoa. Aliás, uma questão seríssima social que me preocupa muito. A condição de a maioria do povo brasileiro não ter condições mínimas de comer 2 ovos por dia. Porra, você imagina para uma mulher que está grávida, cara. Que horror para esse bebezinho lá dentro, né? E ela tem que manter 2, né? A Luciana mantendo 2, parceiro. Porra, na moda. Então, assim, lá dentro, ela descobriu o seguinte, que a gente já falou sobre isso, o ódio e o amor vem junto, na mesma bagagem ali, vem saindo. Tá? O menino vai ter fome, o bebê. Então, quando ele tem fome, se não trata, ele fica com raiva. Aquilo toma, ele fica ameaçado de ser destruído. Já imaginou? Eu, quando estou com fome, eu viro a Grazi que virava o Hulk. Né? Eu sou um cara que eu preciso comer. É engraçado isso. Eu, assim, eu me conheço. Ela olhava para mim e disse assim, você já está com fome. Porque a tolerância, claro, é diferente para cada pessoa. Tem gente que tolera mais. Eu talvez até já contei para vocês que a minha mãe perdeu, né, o leite lá com a amiga invejosa. Possivelmente eu sofri uma frustração ali, porque, porra, com 3 meses, porra, fui obrigado a largar aquele peito delicioso da minha mãe, cheio de leite, que ficou seco, fiquei puto. Então o bebê sente isso, ele sente esse ódio por isso. E ele também sente amor quando entra no leitinho, quando ele sente, né, acolhimento, que a mãe se alimenta, e que a mãe conversa, que o filho vai dar beijo na barriga. Essa coisa vai entrando. E o bebê, nesse momento, em que quando ele nasce, então ele já nasce, eu estou falando já dele nascido, ele tem esse movimento, ele vai chorar, vai mamar, ele vai. Então, o que ele faz para se proteger? Ele começa a colocar para fora toda a sua agressividade, choro, raiva.
ele tem ódio, que eu falava isso da outra vez, ódio do elemento mãe que cuida dele. Ele coloca. Aí é que entra a questão da mãe. Se você tem uma mãe que não tem condições nenhuma, social, psicológica, espiritual, para manter esse bebê, ela imagine como é que esse bebê, o que ele vai receber, como disse o Felipe. Pô, ele não vai ficar perdidão, que ele joga o ódio. Então, a mãe, se a mãe tem uma relação de início também de ódio, fica tudo líquido, né, cara? E o bebê, ele não tem a chance de fazer essa transposição, que ele vai chamar isso de esquizoparanoide. Ele divide e joga. A gente tá puto. Vocês devem ter visitado isso, alguma gente que está meio danado, né? Isso entre crianças, é muito visível. Mas entre amigos também, você também, onde é que você está bichado, você fica sacaneando alguém. Isso é um retorno daquele bebê que fazia isso com a mãe lá, quando ele botava para fora a raiva dele, olha, que precisa. O amigo é aquele que segura isso. Pô, falando que é devagar, tá nervoso, bababá. Vamos tomar uma cervejinha, vamos bater um papo. Essa coisa continua na nossa vida. Isso está lá dentro de você. Por isso, a importância do autoconhecimento. Você tem um conhecimento de quem você é. Então, ela colocou isso, e à medida que a mãe consegue, ela devolve o bebê. Quando ela devolve esse bem-estar, é que ele começa, então, a experimentar gratidão. A gratidão está inscrita no bebê. Pasme. A ciência, né? A ciência, né, sabe tudo, ela questiona, não, porque tem que provar, tem que provar. Prova, então, as curas espontâneas dos hospitais. Quero que eu tenho amigos médicos, eu não sei como é que aquele paciente ficou curado, não sei. Foi milagre. Ah, tem milagre, então? O que é milagre, né? Possivelmente essa capacidade interna que nós temos e que nós perdemos quando fica na longura da nossa infância. Então, ela descobre isso. O bebê, então, ele começa a ter gratidão, e ele passa para uma outra fase, ele está mais crescido, ele começa a notar que a mãe pode ser tão boa como ser falha, porque a mãe, teoricamente, ela vai deixar. Quantas mães aí que estão me ouvindo, né? Eu me lembro que as mães tiram, tem paciente, minha mulher mesmo, tira leite, bota numa madeirainha, deixa lá para empregada, alguém, a babá, alguém da avó, que ela está no trabalho, ela tem que voltar a trabalhar. Você está entendendo? Então, o bebê, nessa hora, quando ele entra nessa outra fase, que ela vai chamar, né, de fase depressiva, né, que ele deprime, ele cresce e vai se organizando. Ele começa a perceber a mãe mais como inteira. Esse bebê é isso pequeno, cara, pequenininho. Ainda não está com a cognição dele, vai se formando. Mas isso é básico para um ser humano. Então, ele começa a desenvolver a capacidade de amar. Agora, nesse momento, é que se estuda toda a doença mental de um ser. O que a gente pode pensar, e o Felipe estava trazendo, assim, eu provoquei ele, né, que era a gratidão, provocando para a gente fazer a roda de conversa. Assim, como é que uma pessoa vai ser grata se ela, nessa transposição, ela não teve esse apoio? E mesmo tendo o apoio, a gente também sabe que há componentes inatos que nós trazemos. E há uma coisa no interregno, nesse espaço em que a criança cresce, que a criança só vai ter realmente mais noção da gratidão à medida que ela vai crescendo, né? Um protótipo para gratidão, uma coisa para quem tem filho pequeno, né? Meu pai era muito engraçado. Meu pai e minha mãe eram muito engraçado. Um vaqueiro e uma lavadeira excepcionais. Meu pai dizia assim: quando você vê, eu fazia isso, hein, gente, não é mentira não. Passava por uma pessoa idosa, eu tinha que tomar benção. Se me desse alguma coisa, eu tinha que dizer muito obrigado e dar bom dia. Meu pai me ensinou isso. Meu pai era um psicólogo e não sabia. Isso me fez, então, e constituindo no transcorrer da minha vida uma facilitação, isso que o Felipe falou. Então, esse hábito criou uma força de hábito que mexia com essa coisa interna que eu estava dizendo que nós já temos desde menino. Então, há um desenvolvimento da gratidão dentro da pessoa. Eu tenho isso, eu sou um cara muito, graças a Deus, graças ao Joaquim e Maria, sou muito grato a qualquer pessoa que me faça uma coisa. Mas foi um aprendizado também. Porque nesse espaço, até eu atingir, né, 5 anos, 7 anos, já estou, né, que o meu cérebro já está mais formado, tem cognição,
Porque você vai notar o seguinte, e também as experiências mostram o seguinte, a criança mais novinha, ela tem mais dificuldade, ela não tem muita noção, porque a gratidão está lá dentro dela, está dentro de mim, tem as coisas boas, que nem sei, eu estou rico, não sabia que eu já podia ter ido a Paris, mas ainda não achei. Vou achar agora, eu estou tateando essa possibilidade, que é uma realização que você faz com aquilo que o Felipe gosta de chamar a atenção, que é o propósito. Você precisa ter um propósito. O propósito ele vai delinear o espaço onde você vai colocar a tua energia. A gratidão também é possível de se aprender. Tem uma, não sei se é uma terapeuta, cara, eu tenho visto aí, aliás, eu nem deu tempo para fazer uma pesquisa, ela oferece um curso, parece que ela fez uma tese. Ela está na internet, faz um trabalho interessante, em que ela coloca a gratidão como cura de todos os males. Né? Eu, eu acho que ela sabe o que está falando. Por um lado, não sei se todas as pessoas vão conseguir. Porque mesmo quando a gente oferece uma coisa boa, vai depender muito da pessoa que recebe, né, Felipe? Seja coach, psicólogo, analista ou padre. Que é a pessoa que recebe. Onde nós voltamos à questão daquela pessoa que não diz muito obrigado nunca, né, cara? Tem gente que não obrigado, não. Felipe diz, se levanta, lá no metrô, dá um lugar, a pessoa senta e fica aquela cara de Deus de paus, assim, Posso só pegar esse tranquilamente. gancho, Firmino, do muito obrigado, só para fazer um parênteses aqui, rapidinho. Vai lá. Tem muito, é bem provável que muitas Hum, pessoas que estão ouvindo aqui, eu fazia muito isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de agradecer, apesar da sociedade ir para uma outra direção. Não, quer agradecer, mas ele fez mais que a obrigação dele. Ele é o porteiro, ele é o professor, ele é o cara que vende a bala ali no colégio na hora do intervalo. cara no trem da O Central. trem. Ele é jovem, não precisa agradecer, não. Quanto mais você agradece, mais Criança, tá? Isso é criança. é, mais você enche o seu peito de gratidão, justamente por você entender o cuidado, o apoio, né, a troca de afeto do outro com você. Porque é o que eu sempre falei e sempre reforço. Ninguém é obrigado a nada. A partir do momento, nem eu agora como pai, nem eu como. Eu não sou obrigado a amar meu filho, obrigado, não. A gente entende o que é o amor para poder amar. E a gente direciona essa energia. Né? A gente quer fazer isso, porque a gente sente que é importante. Não é uma obrigação. Não é ninguém é obrigado a trabalhar. Você entende qual é o seu propósito e vai lá trabalhar por você e para o outro, para beneficiar outras pessoas também com o seu propósito. Ontem, no treinamento que eu estava dando sobre o propósito, a gente falou o seguinte: imagina se você fosse tão bom em ser feliz, mas se você fosse tão bom com a sua tristeza também. Então, isso é inteligência emocional. Quando eu entendo as minhas emoções de uma maneira profunda, eu consigo fazer com que a gratidão suba, ela emerge dentro de mim. E aí o que que acontece? A pessoa vai na tristeza, eu não quero ficar triste, sai daqui dor, sai daqui sofrimento, e a sociedade não fica assim. E você, na verdade, ela não é boa nem ruim, ela é um sentimento. É igual a felicidade, é só um sentimento. Só que as pessoas, por uma busca incessante do prazer, que ali está ali no reptiliano nosso, né? Essa coisa animalesca, o homem da caverna, vai lá e pega, né? Ela não se conecta às emoções dela. Então, como é que essa pessoa, que a pessoa acabou de fazer um favor para você, uma gentileza, e você não agradece, e aí você só agradece, que é o ponto que eu quero chegar, por educação. Não adianta fazer as coisas por educação, porque é um muito obrigado vazio, é um obrigado através do seu ego para você não ser julgado, para você ter ali, continuar naquele grupo, é um obrigado só fantasioso, com uma máscara em você que você tem que ser uma pessoa agradável. Não, não, agradeça com a sua essência, com o seu coração. Agradeça de verdade, sendo sincero, entendendo a profundidade daquele ato. E aí, pessoal, seja qualquer tipo de ato, né? Qualquer tipo de ato. Não precisa ser, porra, fulano me deu R$ 10.000, eu sou muito grato. Aí você está vendo o valor. Não. Pô, Firmino está aqui, a gente está junto, eu sou muito grato a isso.
né? Porque a gente está Isso. trazendo conhecimento, está trazendo sabedoria, está compartilhando. E olha a magnitude que isso tem. Existe uma diferença, né? A questão monetária é uma coisa, valores são completamente diferentes. Preço é uma coisa, valor é outra. Então a gente tem que começar a reconhecer isso, e é fundamental, como a gente estava falando lá atrás, quando você recebe isso, porque você começa a estimular a criança, ela precisa dessa troca para ela crescer e começar a identificar. E principalmente, a criança vai ter um momento que o ego dela está se desenvolvendo ali e ela quer ganhar aquele carrinho. Quando ela não ganha, ela chora. E aí, se você falar assim, não, não tem que ser. Orienta porque que é tão bom ganhar o carrinho, mas também existe outros aspectos que seja bom ser compartilhado com essa criança, que naquele momento não vai dar para dar o carrinho que ela quer, ou o PlayStation, ou qualquer coisa do tipo, ou o adulto que quer aquele salário maravilhoso, mas que tem outros valores que você pode entregar. Então você amplia a visão dessa pessoa. Você consegue fazer com que ela entenda os valores humanos, assim como ela vai entender o valor material, porque às vezes a pessoa está se sacrificando, um pai, uma mãe, etc., para te colocar numa faculdade. Aí a pessoa fala assim: ah, me formei. Pô, não agradece nem ao pai, nem à mãe, não dá um abraço. Fala, ah, meu pai e minha mãe, meu pai tinha que pagar isso mesmo, minha mãe tinha que pagar mesmo. A vida é assim, eu me formei, o sistema é horrível, agora eu vou ganhar meu dinheiro. A pessoa, ela tá tão cega que ela só enxerga essas coisas da sobrevivência, o modo sobrevivente de ser. E aí, quando você tem gratidão, fica mais leve a sua vida. Você consegue superar os obstáculos, né, os desafios, reconhecendo a capacidade dos outros, as qualidades positivas daquela relação, do seu relacionamento que você pode ter com o seu parceiro, com a sua parceira. Você começa a identificar e ter esse cuidado com as manifestações do amor que vão vir dentro de você. Né? Então, assim, é o apoio, é a bondade, é o ato, às vezes, de uma atenção, de uma preocupação simples. A pessoa está preocupada. E assim, ó, Firmino, pô, cuidado que o café está um pouco quente. Porque eu estou preocupado que se ele tomar, às vezes ele está distraído ali, vai queimar ali, aí ele ainda vai vir reclamar comigo. Porra, você não me avisou. Então, já antecipo isso. Ele fala, aí, beleza, ele tomou, pô, obrigado que você me avisou. O que que custa? Né? A preocupação do outro em relação a você e você também se preocupar com o outro. É uma via de mão dupla, pessoal. É justamente essa Deixa eu harmonia ajudar. entre dar e receber. Deixa eu dar um Oi? pitaco aí, que você está tocando nos pontos. Está tocando nos pontos muito interessantes que eu preciso esclarecer. Assim, né? Há a própria pessoa, né, que não é grata, que não consegue experimentar essa emoção, né, esse sentimento, Na verdade, ela que é uma até é, né? Mas ela não consegue expressar, né? experimentar, é uma virtude. A gratidão é tão forte que ela é tida como uma virtude moral, percebe? Sim. Ela é uma virtude interessante e ela tem um poder muito grande de conexão entre ela facilita, melhora uma sociedade. O poder da gratidão tem que ser revisto, reconhecido. Mas é preciso antes, né, como o Felipe está dizendo, para não ficar assim, porque como a gente conhece bem no funcionamento mental, a gente está falando sobre isso porque a gente conhece um pouco, né? Eu conheço bem mesmo o meu Hulk. Então, eu conheço o Hulk, a gente bate papo toda noite, todo dia. Então, assim, você que está escutando, o que o Felipe acabou de dizer, talvez você não consiga ainda manifestar gratidão. Mas não é porque você é ruim, que você não presta, que você não tem jeito, entendeu? Você está perdido. Ah, vai para o inferno, vai para o purgatório. Isso não tem jeito, isso é um demônio. Não sei. Essas coisas são todas frutos, né, do que você pega lá no início, quando você, por exemplo, está pensando numa. Esse dia até contei para uma paciente minha, eu estava assistindo, se foi Discovery ou foi um desses programas da televisão aí, em que uma senhora se dirigiu a um orfanato, uma senhora solteira que se casou e tal, e ela queria ter um filho. Ela tinha problema para gerar, porque tem, né?
Nem todo mundo tem filho. Eu descobri isso quando eu demorei a ter o meu filho. Eu descobri que, pô, eu pensei que todo mundo tinha filho. A gente pensa que todo mundo é feliz, todo mundo tem grana, todo mundo vai se dar bem. Gente, não é bem assim, não. Existe um propósito que você vai precisar encontrar na tua vida. Existe um plano da própria vida e do lugar onde você vai estar, politicamente, socialmente, né, Felipe, que vai. Eu sou fruto de onde eu nasci. Eu só podia ser eu, como eu sou, com Maria e Joaquim, não tinha outro jeito, senão eu seria de outro jeito. Para ser eu mesmo e eu gostar de mim, eu preciso ser eu como eu sou, como cada um de vocês está escutando. Então, essa moça, ela foi ao orfanato para adotar uma criança. Todo mundo sabe aí, né? Aliás, hoje, então, isso é mais sabido que nunca, a internet aí, e com essa miséria que o Brasil passa, né? A América Latina, horror, e em geral, mas mais nessa área. Na África é pior. Ela foi escolher, ela queria uma criança, mas ninguém queria. Era um menino, o menino devia ter 10 anos, 9, 10 anos, menino de 9, 10 anos. E o menino cansou de ser retirado, ele levava, aí não dava certo. Igual aquelas pessoas aqui, aqui em Maricá, tem uma coisa quando eu mudei para cá, todo mundo tinha um cãozinho, né? O nego acha cãozinho bonitinho. Mas cãozinho é um filho, gente. Você sabia que a minha viveu comigo 16 anos? Era uma filha. Tem que cuidar, levar ao médico, ela ficou doente, porra. Então as pessoas pegavam e jogavam na rua. Depois, você vê, agora está até menos, mas as pessoas às vezes adotam um animal e não tem condições de tê-lo. Como tem gente que adota uma criança e não tem condições internas de tê-lo. Então, esse menino, ele teve repetidas frustrações com casais, famílias que levam. Essa moça se esboa de levar esse menino. Essa moça era tão boa, ela não tinha duas asas, eu não sei por quê, porque ela era muito. Tem gente que é muito boa. E a gente tem uma raiva de gente muito boa. Saibam disso. O Freud descobriu uma coisa interessante, que é até espiritual. A gente tem raiva do amor, não do ódio, não. O ódio é fácil, sabia? Odiar é muito fácil. Agora, amar incomoda a gente quando você vê uma pessoa muito amorosa. Mas como assim? Me incomoda, amor me incomoda, gente, porque eu estou acostumado com ódio. Eu não acredito que o ser humano seja bom. E ela foi e adotou esse menino, levou para casa. Ela era uma pessoa de boa aquisição, né? Trabalhava, tinha uma boa casa. E levou esse menino para cuidar como filho. O menino, desde quando foi, o menino, não quero saber de você, odeio você. Odeio você, odeio essas casas. E ela disse, não, eu sei que você sofreu, você foi para muitas casas e tal, mas eu vou te dar amor. Odeio essa casa. E ela deu um quarto, ela tinha condição, pô, ela queria ter um quarto lindo. Né? Como a gente está preparando um quarto, você preparou do Cauã, do Ramon, imagina, ela preparou um quarto. Porque é uma coisa muito interessante que eu ressalto para quem vai adotar alguém, para quem está com dificuldade de engravidar, que nós tivemos a graça há um tempo, pense, tem muita criança, teu filho pode estar no orfanato, sabia? Aliás, eu ia pegar um filho quando o amor nasceu. Aí o universo, o filho está tão bom, aí o universo foi grato a mim. Né? Disse muito obrigado para mim, me deu meu filho. Mas eu ia adotar um, para mim eu posso adotar. Para mim é um filho. E aí esse menino não aceitava, ela dava de tudo para o menino. E aí um dia ela está voltando do trabalho, o menino estava com tanta raiva, ele abriu todas as torneiras, né, do banheiro, da cozinha, das pias. Quando ela entra, a casa dela é de 2 andares, uma casa bonita. O Felipe tinha desenhado, né, um bom arquiteto, uma bona, cara, uma mulher de um poder aquisitivo interessante. Nos Estados Unidos, né, cara? Uma economia um pouco mais forte que a nossa. E ela bem empregada. Quando ela chegou, a casa estava, né, tava saindo água pela porta, ela entrou correndo. Aí o menino estava lá, né? O menino estava com aquele sorriso, né, psicopático. E ela, desesperada, meu filho, ela podia ter dado uma porrada nele. Cada um tem uma reação, não sei como. Mas o Hulk dela estava muito bem aquilatado Alinhado, dentro né? do amor dela. Ela abraçou o menino, chorando, dizendo, eu te amo, por que você fez isso? Eu te amo, eu sei que você sofreu, eu sei que a tua mãe te deixou, que você foi julgado, mas eu te amo, eu quero você. Eu disse que ia te ajudar. Isso aí a gente arruma e começou a chorar, abraçou o garoto. O garoto se afastou assim. Foi um choque de realidade muito forte para ele.
Ele saiu e ficou distante. Depois ele começou a sair, verter lágrimas, correu, abraçou ela e chamou ela de mãe. Sabe por que eu estou contando para vocês? Porque há uma possibilidade, você que tem a dificuldade de dizer gratidão, porque muito obrigado, como disse muito bem, existe três tipos de gratidão. Gratidão retórica, né? Intelectual, do livro, livresco. A gratidão ativa e a gratidão passiva. A gratidão passiva é essa do que o Felipe disse do verniz, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O verniz, adorei. Porra, como esse cara me ajudou? Meu Deus, o que eu faço por ele? Como essa pessoa me ajudou? Ele não tinha que me ajudar. Que era o que o menino fazia, você está entendendo? No aspecto onde você está envolvido para inveja, por isso eu estava dizendo antes, como a pessoa tem raiva. Isso está nos casamentos, gente. Observe nos seus casamentos. Mulheres, A falta atenção, da mulheres. gratidão também leva muito à questão da vingança, né? Quase o oposto. O Isso, poder Felipe. da gratidão vai na mesma potência da vingança. Ele queria se vingar e ela colheu. Aí ele, e agora? A empatia veio à tona nele. A vingança, ela é colateral à gratidão e é prima da inveja, né? Eu diria nem prima, ela é filha da inveja. A Sim. vingança é filha da inveja. A vingança é o contrário do perdão. Aliás, é o contrário. A vingança é o contrário do perdão. E o perdão é filho da gratidão. No casamento da gratidão com amor, nasceu uma coisa chamada perdão, que nós falamos na outra roda. E no casamento do ódio com a inveja, nasce a vingança, desgraçado, que vai matar esse filho da puta, vai me pagar, desgraçado, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Então, o menino teve isso, e eu queria chamar a atenção de vocês que estão ouvindo, né? Os casais, por exemplo, porque eu tenho uma preocupação muito séria com os casais, né? Que casal, gente, é a célula montadora, organizadora da sociedade. Já imaginou? Felipe está colocando agora o menino na sociedade. Eu coloquei um. Então, a gente, cada família que vai ser organizada, então, observar isso também no relacionamento de casal, de entender, você acha que ama mais, né? Se você acha que ama mais, o Felipe falou uma coisa interessante, que é o amor, você falou do amor aí, uma coisa que me chamou a atenção, o amor, ele não é matemático, né? O amor não é matemático. E não é uma coisa que você. O amor, ele transcende a matemática. Como disse o meu querido Djavan, ele não cabe em si, ele é tão exato que não cabe em si. Ele transcende. O amor não tem. Assim, eu amo ele, ele deve me amar. Eu amo, ele não me ama. Isso não existe para o amor. O amor é amor. Ele ama. Como essa moça, história que eu trouxe. Então, se no seu casamento, no seu relacionamento, mãe, filho, pai, filho, vai para qualquer namorado, pastor e igreja, professor e aluno, sacar esse movimento em que você está numa relação em que a outra pessoa não consegue receber o que você doa para essa pessoa, tá? E você entender, para você ter isso, que essa pessoa não faz isso só porque ela quer isso, que eu peguei a palavra para falar sobre isso. Ela não tem recursos internos para isso, mas ela pode sim mudar se houver um apoio externo de alguém realmente decidido. Você pode salvar o seu casamento, seu filho, seu amigo, seu namorado, seu aluno, se você for genuinamente amoroso. E aí vale também dizer, nesse momento, que você pode também não só acolher essa pessoa, como encaminhá-la para quem possa cuidar. Por isso nós existimos. Os terapeutas, os coaches, as pessoas que cuidam da saúde mental do ser humano. Então, assim, Queria... Ah. diga, Felipe. Não, pode fechar aí, complementa aí. Só porque daqui a pouco a gente está chegando no final aí, faltam acho que uns 10 minutinhos ou 5 minutinhos, mas Então, assim, o que eu queria trazer é isso, que a gratidão tem uma força muito grande, ela organiza a sociedade, ela dá o que a gente falava do desinteresse, em que a gente vai conviver respeitando um ou outro. A gratidão, ela agasalha isso, ela contemporiza, ela harmoniza isso. Por quê?
Quando você é grato a alguém, quando você sente isso, puxa, mas o cara não precisava fazer isso para mim. Porque a gratidão não é obrigatória, como disse, você não é obrigado a fazer nada pelo Cauã. De certo modo, entre aspas, né, Felipe? Porque você já entra, como eu também já entro hoje, nós já organizamos, né, um laço de rede, né, de leis que nos obrigam, sim, nós somos responsáveis pela condução dos nossos filhos. Todos os pais são, aliás, diria todos adultos. Um adulto que, qualquer adulto, que só nega a atenção a uma criança sendo agredida em algum lugar, ele é responsável e pode ser responsabilizado judicialmente se isso vier à tona. Porque nós temos o dever de proteger os vulneráveis, seja quem for, criança, né? Mas principalmente as crianças. Então, assim, ser obrigado não é. A questão da gratidão, quando ela se revela para a pessoa que faz, ela já, primeiro, ela mexe com, ela melhora você, ela traz uma saúde mental melhor para você. Você sente uma coisa que você não pensava que ia sentir. E aí você devolve, você fica olhando, você ama essa pessoa. Você sabe, quando eu vou fazer minha meditação, eu fico pensando quantas pessoas. Tem dia que eu falo assim, lá para esse caminhão de gente aí. Que tem gente legal para cacete que eu amo. Então você começa a notar como há uma conexão, entendeu? Ela é quase interplanetária e dentro do próprio planeta, entre as pessoas que você ama, as pessoas que fizeram bem a você, e o dos principais, e que eu chamo a atenção das pessoas, por exemplo, eu sempre falo isso, a questão dos pais. Meu pai e minha mãe não tivessem me deu a vida, se eu estou vivo, eu tô cantando É samba de isso. alegria, vivo, porque eu posso mudar o meu destino. E aí é só buscar o caminho correto. Então, assim, a gratidão tem esse poder de melhorar a relação das pessoas. E você, quando é grato, você faz uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer que é a fonte, né? Você tem uma fonte. Eu estava outro dia pensando na fonte na Tijuca, né? Daquelas fontes lá em cima no. Esqueci o nome. Uma fonte qualquer que você tenha. Então, essa fonte você tira água, você vai, visita, ela está sempre lá. E você tira a água, toma banho, ela sempre, quando você tira a água, ela repõe. A gratidão tem isso. Quando você é grato a alguém que te fez um bem, você faz essa pessoa fazer mais bem às outras pessoas, porque ela fica feliz. Quando alguém me expressa gratidão, gente, eu fico tão Só para pegar, complementar aí, só para passar o que você está querendo dizer. É uma fonte, a gratidão ela é uma fonte inesgotável. inesgotável. Isso mesmo, Felipe. E ela se alimenta. Então, quando você é grato, você está fazendo com que aquela pessoa ela vai fazer mais isso nas pessoas um dia desses. Eu não estou querendo mostrar, não, né? Porque tem uma coisa interessante que o Felipe falou que eu queria chamar a atenção antes de terminar. O cara que não consegue fazer, tem um cara que não consegue fazer, esse é um cara narcisista, que teve uma ruptura lá naquela história que a gente começou a falar, onde ele vai fazer aquela passagem, né? Onde ele não tem o acolhimento de uma mãe ou de um pai suficientemente bons, acolhedores. E muito fácil num país como o nosso não ter, né? Pô, criança que dorme, som de fuzis, outras coisas mais, pai drogadito e tal. É muito difícil, entendeu? Então, essa criança, que é o homem de hoje, e esse vai ser difícil, é o que o Felipe falou. Pô, fez, tem que fazer mesmo, né? O governo tem que dar. Falou, pô, não fez mais que obrigação. Mas isso ele continua mantendo a fonte dele seca. Essa entendeu? É uma receita de escassez, tanto emocional e quanto material de uma pessoa. Você pode ver que essa pessoa, ela sempre está. Se ela tem algum material, ela é uma pessoa muito doente. Está sempre médico, que é um horror, porra, sem tomar remédio. Ou ela, além de ser escassa materialmente, ela é doente emocionalmente, cara. Então, Tem assim, um. ó, seja grato. Diga, seja grato ao universo. Só Não colocando um há. ponto dessa questão da fonte aí, porque tem muita gente também, porque assim, a gente está falando da gratidão, mas tem muita gente que não consegue ser grato. Isso não tem nada a ver com nível social, nível de dinheiro, não tem nada a ver, tá?
Então, a questão é exatamente do que a gente está falando. O quanto, às vezes, uma família rica você não recebe sentimento, porque antigamente não deveria se falar de número e etc. E você é uma máquina e você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer meu negócio prosperar, porque vai ficar na sua mão, e aí você não faz nada disso, você não recebeu nada disso, você não é grato com nada, você não está preenchido com nada. Ou, às Ainda vezes, continua você também tem uma dificuldade muito grande. reforçar o que você disse. Seja um caso, por exemplo, que o pai tem muita grana, ele não fala com o filho, vai lá falar com a sua mãe. É isso. E aí não tem a relação. E aí o que que acontece? As pessoas acabam, ou às vezes a pessoa não tem condição mesmo financeira e ela acha que não tem que ter gratidão porque a gratidão está na condição financeira. E na verdade é o contrário. Quando a gente entende isso, a gente começa a gente tem que agir sem esperar nada do outro. A gente é grato por ser grato. Se você agir, igual o Firmino falou, a sua fonte vai ficar seca. Você faz esperando que o outro vai te alimentar para você ter. Aí sim você ser grato? Não, é o contrário. Você é grato e se o outro for também, maravilhosamente bem. Os dois vão caminhar com a sua energia de gratidão lá em cima. Peraí, é grato, é preciso esclarecer bem esse grato. Quando você é grato a alguém, você só é grato quando você reconhece que a pessoa não precisava fazer aquilo para você e que ela fez um esforço para fazer isso por você, quando ela não tinha que fazer. Então você fica encantado, diz muito obrigado. Isso estimula você a também fazer isso com outra pessoa, que às vezes eu não posso, por exemplo, às vezes eu não posso dar um presente a uma pessoa muito rica que fez uma coisa para mim, não precisa. Mas eu faço para o meu vizinho, para alguém, eu socorro um gatinho que está quase sendo atropelado na rua. Você está entendendo? É essa conexão que vai dar essa influência, essa muita influência, ou múltipla, que vai dar força da gratidão como organizadora de uma sociedade. Ela é organizadora da sociedade, gente. A O gente que vale começa. a pena também, de repente o pessoal está se perguntando, né? Porque tem muito essa questão, mas aí a vida do fulano é maravilhosa, etc. Os melhores momentos para você acessar a sua gratidão é quando você consegue aprender com as suas experiências, vou botar muito entre aspas, negativas, onde você consegue entender, refletir sobre aquele desafio, identificar o que que você aprendeu e aí transformar aquela experiência que você julgou negativa em algo ou em alguma oportunidade de crescimento e apreciação para você, onde você consegue entender que os desafios que você está tendo hoje são uma oportunidade para você se superar, para você buscar em você e transformar as adversidades em fontes de gratidão. E aí é nesse momento que a chave começa a virar. Porque você começa, por mais problema Deixa, que você esteja Felipe, passando, né? importantíssimo assim, para a pessoa, quem está ouvindo, saque isso mais profundamente, como o Felipe está dizendo. A gratidão, ela é esse instrumento, ela em si é o instrumento. Porque quando você fala que quando eu tenho gratidão, a gratidão é uma força, uma fonte que me fortifica para passar para aquilo que vai acontecer. Porque a vida, gente, isso aqui é um lugar de Exatamente. sacrifício. E tem gente que fala assim, ó, que gratidão, o quê? Eu quero nada desse negócio de gratidão, gratitude, aí fica desmerecendo. Que legal. Assim, você só é realmente grato à vida quando você acolhe a tristeza e a alegria, a sombra e a luz, porque elas fazem parte do seu dia a dia. Você pode levantar um dia tão feliz e ter de sabores nas suas relações, mas a tua felicidade vai ficar intocável se você mantiver a sua conduta de gratidão pela vida e aceitando que são fatos, são desafios. Isso aqui não é um paraíso, percebe? E o paraíso você só descobre à medida em que você tem a consciência que o claro, o escuro, a tristeza, a alegria fazem parte. E é você tem essa fonte, te alimenta. A gratidão, quando você desenvolva realmente sentir gratidão, começa a gratidão pelos seus pais, você está vivo. E se não consegue, busca ajuda. Nós podemos ajudar. E A pessoa principalmente, evento traumático sério. principalmente quem tem muita dificuldade, um passo importante é a gente conseguir buscar essa gratidão para fazer com que, por exemplo, um exemplo, né? Onde que eu consigo buscar a gratidão? Vai na natureza. Não precisa nem de ninguém, só se conecta na natureza. Olha aquela imensidão do mar, sente a grama, sente a floresta,
Sente aquele. Você vai numa casa, às vezes, que tem aquele. Casa normalmente de campo, que tem aquelas montanhas maravilhosas. Deixa aquela energia. Porque, assim, pessoal, gratidão é uma troca de energia. Você pode fazer isso com o universo, você pode fazer isso com as pessoas, você pode fazer isso com um cachorro, você pode fazer isso com quem você trocar energia. Então, tem gente que vai pegar um cachorro e vai ter muita gratidão, e o cachorro ele tem essa gratidão pela também dependência dele, mas é como se o cachorro tem a mente, o cérebro de uma criança de 2 anos. Olha como que a gente se conecta com uma criança de 2 anos, porque a gente está ali, ó, com nossa essência, tá enfervescendo, né? Tá fervescendo, assim, tá borbulhando, saindo para fora, porque a criança também é mais pura, tá com a essência dela. E essa troca de energia, ela remete à gratidão. Então vai na praia, se conecta com aquela imensidão, sobe ali, vai fazer uma escalada, vai na montanha e olha a beleza natural, olha onde você está. Às vezes a gente acha que não está no paraíso, porque a gente confunde. A gente confunde que o paraíso a gente não tem que fazer nada, que a gente tem que ficar na rede, né? Então você está confundindo com falta de movimento, falta de dedicação, falta de esforço. Esse lugar não Ideal. existe. Esse, Idealização, está idealizando. Está Isso idealizando, não é totalmente. Tá criando um paraíso e muitas vezes as pessoas falam, como o Firmino falou lá atrás, esse vai para o inferno ou esse que vai para o paraíso. Não, pessoal. É você entender que aqui na Terra é o lugar certo que você pode construir um paraíso. Mas depende do seu autoconhecimento, da sua inteligência emocional, da sua espiritualidade estar sendo construída diariamente através desses atos, por exemplo, de praticar E empatia. acrescentar, o paraíso está dentro de nós e o inferno também. Sim. Você escolhe. Você tem direito de escolher. É a maneira que o Felipe está dizendo, você conectar, agradecer ao universo, agradecer por você estar vivo. Você sabe que ele abriu os olhos para quem nunca enxergou, escutar para quem nunca ouviu, falar para quem nunca falou, esticar a perna quando você sai da cama e põe o pé no chão. Você imaginou quando o cara é atropelado, perde a perna, tem um acidente? Gente, começa a agradecer o corpo. Converse com o seu corpo. Diga gratidão, obrigado, meu corpo. E você vai ver como as tuas células vão. Que responde, gente. Tudo em nós está vivo. É Tudo muito tem legal essência. também, um ponto aqui só para a gente finalizar, eu acho que deu o horário, a gente quando começa a ser mais grato, alimentar a nossa gratidão, a gente começa principalmente, que é uma coisa que eu acho que é a principal consequência, o principal ponto forte da gratidão na sociedade ou no grupo que a gente está vivendo, é a gente cuidar melhor da gente e do outro. Esse que é o ponto. A gente Perfeito. começa a se alimentar melhor, porque a gente sabe do desafio que é para o corpo, para a gente sentir os nossos sentimentos, ouvir o que Firmino trouxe agora ali foi estupendo, porque a gente às vezes fica no piloto automático e não para pensar. E quando você pisa no chão. Lembra? Sabe quando você está com o dedinho machucado? Aí você toda hora encosta e fala, nossa! Aí você começa a entender que você usa isso aqui, mas que você nem percebe. Lava a louça, o dedinho. Eu queimei o Você, meu dedinho para. Pô, lavar a louça dói. Você começa Então, a perceber que aquele machucadinho aqui, você usa toda hora, mas como não estava machucado, você não percebe. Então a gente tem que dar esse valor realmente e automaticamente a gente começa a cuidar melhor da gente, do nosso sono, do nosso corpo, da nossa alimentação, do quem cuidado tem com os gratidão outros. ama mais. É isso aí, Felipe. Oi? Você se ama mais quando tem gratidão. As Isso, pessoas. você se ama mais e vai amar melhor o outro. Você vai estar mais capacitado para amar o outro, porque você se ama, você começou a entender de fato o que que é a vida e o que é esse sentimento tão profundo, tanto do amor quanto da gratidão. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa roda. Gratidão aqui por vocês estarem com a gente. Quero lembrar que a gente está fazendo as rodas para instituições de ensino, para empresas, isso aqui é uma parte da roda, depois a gente tem uma dinâmica com todo mundo que a gente faz. É, lembrar que a gente está disponível aqui para vocês toda quinta-feira, às 8 horas. E se vocês estão gostando, vai lá na rede social, entra na minha página Arte de Acreditar, na do Firmino, comenta lá, pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente não é nenhuma estrela e nem pretende ser, mas a gente vai, na medida do possível, respondendo Mas eu e sou, ajudando.
Eu não sou Ah, estrela, mas você também é luz, e cada um que está ouvindo a gente é luz. Nós é brilhamos. isso. Namastê, Obrigado. todos. Até a próxima. Até Muita quinta que luz, vem. a Sônia e a todos da Rádio Bicuda, por permitir estar podendo Gratidão. se criar a nossa sociedade. Namastê, gratidão.